Fala, gente, tudo bem? Thiago Samaroli na área. E é o seguinte, nesse vídeo vamos falar sobre perguntas. Quais perguntas devo fazer em uma entrevista? Essa é uma pergunta que eu mais recebo no meu direct. Thiago, a empresa cresceu, eu quero contratar mais pessoas, mas o que eu tenho que perguntar em uma entrevista? Calma que neste vídeo eu vou falar exatamente como que eu faço em minhas lojas. Mas antes, já sabe, se inscreve no canal e deixa o seu like, bora! A empresa cresceu e agora você precisa contratar mais pessoas, graças a Deus por isso, né? Então, sempre fica aquela questão, Thiago, o que eu vou perguntar em uma entrevista? Eu preciso contratar mais pessoas, mas eu não sei o que eu pergunto, eu não sei como que eu converso. Calma que eu vou te falar exatamente como que eu faço nas minhas empresas. Hoje eu faço o seguinte, após todo o processo de recrutamento e seleção, que é desde o anúncio da vaga, a descrição da vaga, né, a coleta de currículos, após tudo isso, vem então o dia H, que é a hora da entrevista, o momento tete a tete, né, você sentar e olhar para o colaborador, para o candidato e conversar. É uma conversa tranquila, bem informal, com algumas perguntas técnicas. Como que eu faço aqui? Eu faço o seguinte, eu gosto de analisar o candidato com três testes. Tiago, são testes escritos? Não, não são. São testes mesmo de perfil. Você conversando, você está ali testando, tá bom? Quais são esses testes, Tiago? O primeiro teste é o teste de integridade. Nesse teste de integridade, é o momento que você precisa saber das referências do candidato. De onde que ele veio, quais são as suas experiências, as empresas por onde ele passou. Pois se é um candidato externo que está vindo de fora, fica muito mais difícil de você saber a sua integridade. Você precisa analisar isso. O segundo teste é o teste de inteligência. Aqui sim, nesse teste eu aplico para ele uma provinha, um formulário, somente para saber o básico sobre ele e saber se ele sabe pelo menos escrever, né, ali o português, responder ali direitinho, tá? Eu aplico isso com umas 10 perguntinhas, inclusive eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, esse formulário para você, quem sabe, aplicar aí também. Teste de inteligência, que é o básico, tá bom? E o terceiro teste é o teste de maturidade. Como que você avalia esse teste, Thiago? Eu avalio fazendo perguntas para ele. Então, como que o candidato lida sob pressão, sobre contratempos, tudo isso você vai avaliando se o colaborador ele tem maturidade para lidar com certas situações devido ao cargo ou não, tá bom? Após isso, aí sim, vem as perguntas, tá, Thiago? Quais são as perguntas? Fala logo. Calma. Você precisa entender que nessa entrevista é uma conversa bem informal. Você não pode deixar o candidato nervoso. Você não pode deixar, sabe, colocar pressão ali. Não, é uma conversa tranquila. Então, eu costumo deixar o colaborador, na verdade, o candidato a colaborador, né, bem tranquilo. Eu ofereço uma água, né, eu pergunto sobre a família, tá? Eu deixo ele bem tranquilão, tá? Sempre com um sorriso, deixando ele bem leve, bem tranquilo, para poder o quê? Para poder eu extrair exatamente a sua essência, tá bom? Como que ele é naturalmente. Tem certas entrevistas, tem certas situações que eu não entrevisto de primeira. Então, eu marco a entrevista para um gerente meu entrevistar o candidato. Então, alguma pessoa ou algum colaborador mais antigo da minha loja, ele que faz a entrevista inicial do candidato. Isso é muito bom por quê? Porque é como se fosse um funil, entende? Então ele já vai ali afunilando e cortando ali aqueles candidatos que, sabe, passa longe, que não se adequam na descrição da vaga. Então isso é muito bom porque ele vai economizar o teu tempo, sabe? Você não vai precisar perder o seu tempo entrevistando uma pessoa que nem faz parte ali nem se adequa na vaga. Por quê? Porque o teu funcionário mais antigo, o teu gerente, o teu líder, supervisor, ele já fez isso por você. Então ele já filtrou isso, é como se fosse um filtro, tá bom? Você como gestor precisa ter um instinto, sabe? De saber filtrar, de saber coletar isso e confiar no instinto também do seu gerente, dos seus líderes, pois eles já vão filtrar isso para você. E aí só vai para você mesmo aqueles que passarem por ele. Isso é muito bom, eu faço isso. As perguntas que eu faço são perguntas provocativas. Por exemplo, uma pergunta clássica que eu sempre faço: se eu ligar para o seu ex-chefe agora, se eu ligar para o seu
patrão agora, seu ex-patrão, e perguntar como que você era lá. O que será que ele vai me dizer sobre você? Então faça perguntas provocativas. Por exemplo, cite 2 defeitos seus. Em uma situação de extrema pressão, como você vai sair? Sabe? Faça perguntas assim e analise a resposta dele. Outra pergunta. Cite para mim o porquê que eu tenho que contratar você e não outra pessoa. O que faz de você, por exemplo, um bom vendedor? Sempre perguntas abertas, não faça perguntas fechadas. Porque você precisa ouvi-lo, como que ele vai reagir à sua pergunta, como que ele vai responder. Você precisa estudar ali o perfil dele. Você precisa perceber o tônus vital dele. Fechou? Eu vou deixar aqui uma série de perguntas para você se basear. É lógico, você precisa deixar o colaborador, ou melhor, o candidato a colaborador, bem à vontade para ele falar também. Tá bom? Após ele falar, aí você fala, ou vice-versa, você pode começar falando. Tem vezes que eu costumo começar já falando sobre a vaga, sobre a empresa, que aí se a pessoa não se adequa à empresa, à vaga, ela já nem perde o tempo dela, ela já vai embora, e já poupa o meu tempo também. Então eu já começo falando sobre a vaga, sobre como é. E outra dica, sempre exagere na vaga, sabe? Pense naquele pior dia do vendedor, naquele pior dia do cargo e fale sobre isso para o candidato, para ver como que ele vai reagir. Exagere bem na hora de descrever os desafios impostos pelo cargo, pela vaga. Fechou? E por último, eu gosto daquele candidato que faz perguntas. Então, após eu conversar com ele, após eu fazer as perguntas, após a gente bater um papo, eu deixo sempre aberto para ele. Né? Tem mais alguma coisa, tem mais alguma observação? Você entendeu tudo sobre a empresa, sobre a vaga? E aí ele começa a fazer perguntas. Diferentemente daquele que só balança a cabeça, fica calado o tempo todo, desconfie. Desconfie, tá bom? Priorize candidatos que façam perguntas. Eu espero que você tenha gostado. Para mais conteúdo como esse, ou se você tem uma outra dúvida, se você gostaria que eu gravasse outros conteúdos sobre gestão, sobre vendas, sobre assistência técnica, deixa aqui na descrição do vídeo e vejo você no próximo.